Olá, meus alunos, tudo bem? O professor está aqui para a nossa terceira videoaula, espero que vocês estejam bem. Vocês tiveram a última aula, vocês tinham uma tarefinha, acabou que ninguém me enviou ainda a tarefinha, então nós nem vamos fazer a correção daquelas atividades por enquanto. Estou esperando vocês estarem me enviando a tarefa, certo? E aí nós vamos começar com o nosso conteúdo, né? Na página 13. Nós estamos falando, né, nós estávamos falando sobre a vigorexia, né, que é o cara ser forte, se olhar na frente do espelho, ele está magro, né, ele acaba tendo distúrbios de visão, né, de conceito. Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre outros distúrbios que as pessoas têm nesta questão. As práticas corporais e a satisfação com a imagem corporal. Você pode perceber que os exercícios físicos muitas vezes está diretamente atrelado à busca pelo corpo ideal. Em alguns casos, ele se relaciona ao padrão corporal de um modo negativo, pois seu excesso pode causar transtornos. Outros trata-se de uma forma positiva e benéfico para a saúde. Então, o que está querendo dizer? Que os exercícios físicos, em uma parte, se você for praticar em excesso, vai te dar problema, e em outra parte, se for praticado certinho, pode ter muitos benefícios, né, para a saúde e evitar várias doenças. Apontando aspectos positivos e negativos em relação à construção de uma imagem corporal satisfatória, nós vamos agora, o professor tem dois quadros, aspectos negativos e aspectos positivos. Aí eu vou estar falando uma comparação para vocês aí. Então vamos lá. Aspectos negativos: exagerar na quantidade e na carga dos exercícios. Aspecto positivo é executar os exercícios físicos diariamente durante 1 hora. Então eu vou fazer aqui, né, e vou falar na sequência, né, vou dando os dois exemplos, o que é negativo e o que é positivo. Realizar exercícios físicos buscando somente objetivos estéticos para se enquadrar no modelo comparar imposto pela sociedade ou pela mídia, né? E os positivos é o que? Relacionar as práticas de exercícios físicos à saúde e à qualidade de vida, né? Realizar exercícios físicos somente por obrigação, na parte negativa, não. Associar a realização de práticas corporais e aspectos lúdicos e recreativos, obtendo a diversão e o prazer, não só fazer como obrigação. Então, né, na parte positiva a gente fazer com diversão e com prazer. De acordo com a tabelinha que nós falamos ali agora, vocês vão fazer, vocês têm essa tarefa aqui, ó, página 14, que é o que? Vocês vão colocar as práticas que vocês realizam, andar de bicicleta, caminhada, corrida, educação física, né? Vocês vão colocar a frequência, pode colocar a frequência que vocês fazem, quantas vezes e o tempo, quantas vezes por semana e o tempo. E os objetivos, qual que é o seu objetivo? Por exemplo, eu ando de bicicleta, pelo menos 3 vezes por semana. O meu objetivo é melhorar o meu condicionamento físico, né? E além de melhorar o condicionamento físico, perder um pouquinho de peso e continuar para não engordar, certo? Mas o principal é a minha saúde, é eu me sentir bem. Então quando eu ando de bicicleta, eu me sinto melhor. Então esse que é a parte importante. Então ali vai no objetivo. Então cada um tem um objetivo, né? Eu sei que, por exemplo, tem a Manu que faz lá, não sei se está fazendo ainda funcional. O objetivo do funcional não é só perder peso, e sim ganhar massa muscular, fortalecimento. Então cada um vai colocar o seu objetivo ali das suas atividades. Tem lugar para colocar 3 atividades. Tarefa, para vocês me enviar até domingo. Aqui, na continuação, está falando o quê? Que algumas atividades, alguns esportes, por exemplo, balé, natação e o atletismo, e a ginástica rítmica ou outros tipos de ginásticas,
As crianças começam a fazer desde lá quando são pequenininhas. O que acontece? Com o passar do tempo, elas vão ganhando forma física que cada atividade necessita. Por exemplo, natação, são muito flexíveis, muita força muscular. No balé, muita flexibilidade, muita força. No atletismo, muita massa muscular, né? Depender da atividade, ou muita resistência aeróbica ou muita força explosiva. Então, aqui está dizendo assim, que essas, por exemplo, os pais têm um filho lá que o filho é bem alto, né? Ele tem um filho lá, o filho vai completar 12 anos de idade e ele está bem alto, até mais do que o normal. O pai não vai colocar esse filho para fazer, por exemplo, jogar, para fazer natação. Não, ele vai pegar, vai colocar numa escolinha ou de basquete ou de voleibol. Se tiver um filho lá que ele é pequeno, bem forte fisicamente, o pai vai colocar na ginástica. Por quê? Porque ele tem bastante força. Então, tem alguns esportes que acabam facilitando a estatura, né? Diferente do futebol. Por exemplo, aqui está citando que o futebol é uma das modalidades que não exige. Por exemplo, o basquete e o voleibol tem que ser alto. É difícil ter atleta baixo e ser profissional, né? Pode praticar, mas não ser profissional. Então, o futebol, que está citando aqui, é um exemplo. Por exemplo, no futebol você vê atleta alto, baixo, perna torta, tem vários estilos de jogadores. Por exemplo, está falando aqui do Pelé. Foi considerado o melhor do mundo, o jogador melhor do mundo, e ele é baixinho. Então, na questão de força e tal, mas aí ele tem mais agilidade. O Garrincha, ele tinha as pernas muito tortas, igual a do professor, mais ou menos. Não, a dele era mais ainda. Então, nos dias atuais é considerado que ele não vai conseguir jogar, ele vai ter problema de ligamento cruzado no joelho. E não, o futebol proporciona, não tem um tamanho ou um corpo ideal para praticar, desde que tenha habilidade. Então essa que está querendo dizer, a variação dos esportes, cada esporte necessita de um tipo, né, de a pessoa física, né, um tipo de pessoa. Igual eu falei para vocês, o basquete, pessoas altas, e já o futebol pode ter vários tamanhos, né, várias formas físicas. Então, nós vamos para a página 15, né? Na página 15, nós vamos falar um pouquinho sobre distúrbios alimentares, como reconhecer e o que fazer. O que é transtorno alimentar ou transtornos alimentares? É o desígnio de qualquer padrão de comportamento alimentar que causa danos à saúde. Podem ser determinados por fatores individuais de hereditariedade ou socioculturais. Pessoas que mudam a sua alimentação para, por exemplo, eu estou muito gordo, eu quero emagrecer, vou começar a fazer regimes muito loucos, sem prescrição médica, nem nutricional nenhuma. Então eu não estou fazendo uma coisa certa. Ou eu vou comer demais, eu como muito mais que meu corpo necessita. Quando eu vejo uma comida que eu gosto, eu vou lá e vou comer e vou, né, sair estourando a barriga de tanto que eu comi. Então, tem as transformações alimentares de várias formas. Atualmente, os transtornos alimentares têm sido frequentemente contemplados pelos estudantes científicos. Não, o professor errou aqui, desculpa. Atualmente, os transtornos alimentares têm sido frequentemente contemplados pelos estudos científicos, pois são as doenças complexas que estão afetando cada vez mais a população adolescente, chegando a englobar de 5 a 10% da população americana. Ocorre muito nos jovens, né? Nos jovens e nos adolescentes jovens. Vocês estão vendo as imagens aqui, as diferenças, né? Por exemplo, a mulher está de frente com o espelho, aí ela tá olhando, ela se sente gorda, e ela não está gorda. Ou o homem está se olhando aqui numa sombra e vê ele bem gordo.
A mulher está pensando aqui, pô, eu estou muito gorda. E o homem que é muito forte fisicamente, ele se olha no espelho e sempre se acha fraco. Quanto mais ele faz academia, mais forte ele fica, ele continua se achando fraco, né? Então nós vamos estar estudando um pouquinho agora mais sobre esses distúrbios que as pessoas acabam tendo, e aí vai diretamente lá na alimentação, fica ligado à alimentação, né? Conhecendo a anorexia, a bulimia e a ortorexia. A anorexia é uma pessoa com anorexia nervosa faz uma representação deturbada da sua imagem corporal, de tal maneira que avalia a forma, o peso e o tamanho do seu corpo de modo distorcido à distância da realidade, né? Então acaba tendo uma distorção do que ele é. Quais que são os fatores, né? Indicadores da presença da anorexia: recusa de manter um peso corporal na faixa normal, mínima. Medo mórbido de engordar, tem medo de ficar gordo. Recusa alimentar-se. Longos períodos de jejum ou restrição alimentar. Uso de inibidores de apetite, laxantes e diuréticos para conseguir lá eliminar todos, às vezes os nutrientes ou alguma coisa que é em excesso, para poder eliminar tudo. Uso de presença de amenorreia no sexo feminino ou diminuição do libido no sexo masculino. Prática exagerada de atividades físicas para poder perder o que ele acabou comendo ou acaba fazendo atividade física em excesso e acaba se machucando, né? Aqui vocês vão ter um exemplo da imagem. Ela é magra, né? Perfeita praticamente, e olha como é que ela se vê no espelho, gorda, muito gorda. Então isso é uma doença e é muito comum na população brasileira. Isso acontece principalmente porque a pessoa às vezes é influenciada pela mídia, pela internet, pelas revistas, e aí acaba pensando, eu tenho que dar um jeito de mudar, e aí às vezes acaba indo pelo um jeito muito errado. Às vezes é mais fácil, mais acessível, mas às vezes é muito, muito errado, né? Pode comprometer o seu corpo pro resto da vida, igual nós vamos ver agora aqui, esses indicadores apresentam algumas das características de pessoas com anorexia nervosa, como medo de engordar ou de uso de laxantes e diuréticos para poder eliminar nas fezes a alimentação que eles acabam comendo. Danos à saúde em razão da anorexia nervosa: atraso na maturação sexual e na alteração hormonal em indivíduos que se encontram na fase de adolescência ou na pré-adolescência. Sintomas físicos no crescimento não atingindo o desenvolvimento esperado. Complicações sérias em decorrência da desnutrição, como problemas cardíacos e respiratórios, falta de atenção, desidratação, distúrbios intestinais, infertilidade, amenorreia e hipotermia, podendo inclusive causar a morte. Então pessoas acabam até morrendo tão magras que ficam pelo fato de ser uma doença, né? Uma doença que afeta o psicológico das pessoas. Vamos para a próxima, né? Na página 16 ainda, bulimia. A bulimia, também denominada bulimia nervosa, pressupõe uma preocupação excessiva com o corpo e com o desejo irresistível por comida. Trata-se de distúrbios que apresentam vários aspectos semelhantes à anorexia, com distorção da imagem corporal e medo mórbido de engordar. O que acontece? É a principal coisa que acontece na bulimia. As pessoas acabam comendo impulsivamente, come, e aí o que acontece depois? Vai lá no banheiro, ou enfia o dedo na goela e acaba vomitando tudo, né? E isso vai se tornando uma doença e afeta, né, o psicológico, e a pessoa acaba usando disso e também usando de laxantes e diuréticos para também fazer essa questão. E aí acaba se tornando um problema, porque
acaba afetando os órgãos do nosso corpo e a doença tem agravares muito maiores, pode até chegar à morte. Nós vamos estar falando um pouquinho aqui, ó, indicadores da presença da bulimia. O que indica pessoas que possam ter bulimia. Episódios recorrentes de compulsão alimentar, né, de querer comer. Métodos compensatórios para evitar o ganho de peso. Indução a vômito, então a pessoa ir lá e vomitar, ou uso de laxantes e diuréticos em jejum, prática excessiva de exercícios, né? Então tem todos esses fatores aí. Sensação subjetiva de perda de controle. Sensação subjetiva de perda de controle. A pessoa acaba até ficando meio fora da casinha. O vômito é o uso de laxantes, diuréticos e inibidores de apetite, geralmente depois de uma exagerada alimentação. Então eles vão lá e comem muito e depois eles acabam fazendo essas formas de tentar se livrar da alimentação que ele acabou ingerindo em excesso. Complicações causadas pela bulimia, decorrente do uso de métodos de controle do peso. Irritação no esôfago, por vez com sangramento. Irritação gástrica, podendo haver sangramento ou desenvolvimento de úlceras. Problemas intestinais. Erosão do esmalte dos dentes. Diminuição das taxas metabólicas. O que pode ser feito para tentar se livrar da bulimia? Ter uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos de forma equilibrada. São alternativas que previnem a bulimia e nos ajudam a cuidar do corpo, mantendo a saúde e a qualidade de vida. Então, se o cara estiver tendo esses problemas de bulimia, o médico vai instruir ele a fazer atividades físicas e ter um acompanhamento alimentar correto, para ele poder começar manter o seu corpo atlético ou do jeito que ele gosta, comendo bem e se exercitando. Então, pessoal, a nossa aula fica por aqui, até a página 17. Espero que vocês entendam o conteúdo. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. E aí nós fizemos vocês têm uma tarefinha também para estar me enviando até domingo. Então vocês podem enviar todas as tarefas atrasadas também, certo? Um grande abraço, até a nossa próxima videoaula.